Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria muito grande estarmos aqui juntos para louvar a Deus, para aprendermos mais um pouquinho, do Evangelho de Jesus, os ensinamentos trazidos pelos nossos queridos amigos do mundo maior, e podermos dessa forma também recebermos aquela energia, que tanto precisamos para podermos continuar na nossa caminhada com fé, com alegria, em direção a Jesus. Hoje teremos uma conversa, uma palestra com o nosso irmão André Castro, já bem conhecido, aqui do Gaspa, e o tema da palestra é o dever. Mas antes, vamos fazer a nossa preparação, E vou fazer a leitura do livro Pão Nosso, psicografado pelo nosso irmão Emmanuel, através das mãos do Chico Xavier. O capítulo 25, nas estradas. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus, Marcos 4:15. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna precedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imperecível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificada virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida, espontaneamente a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará, o Espírito, indicando-te novos rumos. Então, feita a leitura, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos então todos elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus. Gratidão, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que possamos nesta manhã, Senhor, colher frutos saborosos para que possamos, dessa forma, através do conhecimento e do amor, sempre caminharmos em Tua direção, procurando amar, compreender,
tolerar e aceitar as situações de nossas vidas, que com certeza é para o nosso crescimento, a nossa evolução, mas que possamos fazer a nossa parte para que realmente tenhamos força e coragem para superar as dificuldades. Envolva nosso querido palestrante, a fim de que, intuído pelo teu amor, possa nos trazer a palavra de conforto e conhecimento. E assim, Senhor, mais uma vez, muito obrigado por tantas bênçãos, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então vamos passar a palavra para o nosso amigo André, que começará a nos dar algum conhecimento, uma conversa, uma palestra. Obrigado. Bom dia, pessoal. Para mim é uma alegria, uma satisfação estar de novo aqui com vocês, conversando. O tema de hoje é o dever, e a nossa referência é o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. Esse título, Sede Perfeitos, vem de um ensinamento de Jesus, de uma frase de Jesus, onde ele diz: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, ele nos dava uma meta, um parâmetro, querendo nos dizer assim: vocês precisam evoluir, vocês precisam se esforçar por se melhorarem. E ele diz isso num contexto que eu vou ler aqui para vocês, que ele fala assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então ele fala uma coisa que ninguém antes dele tinha falado, amar os inimigos. Quem é que se preocupa em amar os inimigos? Quem é que se preocupa em orar por aqueles que nos odeiam? Normalmente a gente roga a praga, quem nos odeia, a gente não quer saber de orar por eles, muito menos por aqueles que nos perseguem e que nos caluniam, que falam coisas ruins sobre nós. Então Jesus está nos falando: vocês devem fazer o bem, retribuir o bem para aqueles que estão fazendo mal por vocês, E ele fala assim: por quê? Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis nisso? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Então ele está nos falando para a gente fazer o que os outros não fazem, o que não é comum. O comum é a gente amar quem nos ama, os nossos familiares, aqueles com os quais nós nos damos bem, porque também tem familiares que a gente não se dá bem. É a gente cuidar ou cumprimentar ou querer o bem somente aqueles que são nossos amigos, aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade, de carinho. Então Jesus está falando para a gente assim: se vocês só amarem a quem vos amam, só tratarem bem quem vos trata bem, qual é o mérito? O que vocês estão fazendo diferente do comum? Porque o comum é fazer isso. Então ele está falando que é necessário que a gente ame, que trate bem, que cuide daqueles que não nos amam, não nos tratam bem, não cuidam de nós. Porque somente fazendo o diferente, somente indo além, fazendo algo mais, a gente consegue mudar o comportamento da humanidade. Se todo mundo continua fazendo a mesma coisa sempre, as coisas não mudam. Mas se a gente consegue ir além, e aí não é fácil, não é fácil gostar de quem não nos trata bem,
de quem não nos faz bem, né? Orar por aqueles que estão nos perseguindo, nos tratando mal, isso não é fácil. A gente precisa ter um esforço para a gente conseguir superar, digamos, o comum, né? O que todo mundo faz, o que é fácil de fazer. É preciso ter um esforço, ter força de vontade, ter uma meta, como a que Ele nos deu, para que a gente siga em frente. E aí, ao final, quando Ele fala isso, Ele fala: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, Ele estava dando ali um parâmetro, né? Como nós sabemos que Deus é perfeito, Deus ama infinitamente, Deus é bondoso infinitamente, é justo infinitamente, Ele estava nos dando um parâmetro. Ou seja, sejam melhores, né? Precisamos evoluir. E no Espiritismo a gente sabe que a única fatalidade que existe em nossas vidas é a evolução. Todo o resto é construído por nós mesmos. Nós somos herdeiros das nossas próprias ações, porque existe a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela diz que a gente é livre para plantar, mas a gente é obrigado a colher o que a gente plantou. Então, vamos supor, se você não gosta de abacaxi, é melhor você plantar outra coisa, porque se você plantar abacaxi, você vai ter que comer o abacaxi, né? E como se diz no ditado popular também, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, Jesus está nos dando um parâmetro aí, né? Vamos fazer o bem para que a gente possa mudar o comportamento da sociedade, mudar a nós mesmos, para que a gente possa colher bons frutos. Mais tarde, nesse mesmo capítulo, nós temos a parábola do semeador, que inclusive a mensagem que o Renato leu no início fala um trechinho dela, né? Na parábola do semeador, Jesus fala de uma história de uma pessoa que saiu a semear, saiu a jogar sementes na terra, né? E Jesus fala que algumas sementes caíram ao longo do caminho, vieram pássaros e comeram. Outras sementes caíram em lugares onde tinha muita pedra, e aí elas não duraram muito tempo, germinaram, mas veio o sol quente, as queimou. Como elas não tinham acesso ao solo mesmo, né? Não tinham raízes, não puderam beber água, morreram. E outras, por fim, caíram num terreno fértil, e aí germinaram, cresceram, floresceram e frutificaram, ou seja, deram frutos. E aí ele compara essa história às pessoas que escutam a mensagem, as mensagens que ele trazia, a Boa Nova, por exemplo, as mensagens de Deus que nos induzem a fazer o bem. Então ele fala, muitas pessoas vão ouvir isso, né, e não vão dar atenção. E aí, como está na passagem, no trechinho que o Renato leu, né, na mensagem de Emmanuel, ali está numa tradução dizendo que o demônio vem e tira essa boa mensagem do coração, né? Então nós precisamos preparar o nosso coração, preparar o terreno do nosso coração para receber essa semente, e que essa semente ela desenvolva, né? Pegando também essa figura, né, de semear, né? Ao mesmo tempo que Jesus fala para a gente que a gente precisa evoluir, e como eu falei para vocês, o Espiritismo fala que a única fatalidade é a evolução, né? Um dia todos nós seremos perfeitos, até os criminosos mais perversos, né? As pessoas que fomentam as guerras, as pessoas muito ruins, elas um dia serão perfeitas, porque Deus quer que todos nós cheguemos à perfeição. Mas Ele nos dá a liberdade de agir. Então, uns chegam à perfeição mais rápido do que outros, porque nós temos o livre-arbítrio, ou seja, nós temos o poder de escolher o que a gente quer fazer. É claro que esse poder de escolher é limitado à nossa evolução. Existem as leis que regem a sociedade, né? Existem as leis civis, as leis de trânsito,
as leis, enfim, a nossa vida toda está regida aqui na matéria por leis que são impostas pelo governo, são votadas pelas câmaras legislativas, pelo Congresso, e essas leis passam a valer e a gente precisa cumprir. Mas existe uma lei que não está escrita, digamos, em nenhum lugar, né? E aí que entra a figura do dever, né? O dever é como se fosse uma regra de conduta, uma regra de comportamento, uma regra comportamental limitada por questões morais, digamos assim, e que está acima das leis que regem aqui o mundo físico, né? Só que elas não estão, de certa forma, inscritas em algum lugar, como eu falei, né? E o dever, ele não tem ninguém, digamos, que nos obriga a cumprir. A gente pode infringir as leis aqui da matéria também. A gente pode infringir uma lei de trânsito, uma lei civil, né? A gente depois vai colher as consequências disso. Se não for aqui, enfim, será depois. Mas quando a gente está falando do dever, dessa obrigação moral, dessa regra de conduta que não está inscrita em nenhum lugar, ela meio que paira acima de nós. Só que cumprindo o dever, nós estamos plantando sementes muito boas e que vão dar frutos muito saborosos, né? É como se a gente, em cumprindo o dever, a gente estivesse plantando a sementinha da felicidade. Uma felicidade que a gente vai colher em algum momento, né? Ou nessa, ou em outras vidas, ou na vida após a morte, né? Por isso Jesus veio em pessoa como um professor aqui na Terra para nos ensinar essas coisas. Para nos ensinar, olha, vocês têm aí a liberdade de viver do jeito que vocês querem, mas vocês têm o dever de fazer o bem, para que vocês mesmos possam ser felizes. E aí ele prometia o reino dos céus. Ele falava do reino dos céus, que era uma vida em que nós iríamos ser felizes, né? Para aqueles que souberam construir o reino dos céus dentro de si mesmo. Porque essa questão de céu e de inferno, não existe um lugar preparado para isso, né? Mas num local onde se reúnem pessoas que souberam construir a felicidade no coração, esse lugar vai ser feliz. E onde se reunirem pessoas que cultivaram o crime, né, a indiferença, que fizeram a maldade, nesse lugar onde se reunirem essas pessoas, e as pessoas vão se reunir conforme a afinidade, né, aí nesse lugar vai se construir, digamos, um ambiente que tem essas características. Então aí vai ser um inferno. Então, para que a gente seja feliz, e essa felicidade ela é relativa à nossa compreensão, porque, como a gente até falou aqui em outros momentos, a base da felicidade, digamos assim, a base do dever é a caridade. A caridade, ela tem como móvel a compaixão. Então, quando a gente tem a compaixão, ou seja, a gente sente a dor por ver o outro sofrendo, ou seja, se condói, quando a gente se torna solidário ao sofrimento do próximo, aquilo nos leva a praticar a caridade, que nada mais é do que você estender as suas ações beneficiando o próximo, diminuindo as dores, diminuindo as dificuldades, o sofrimento, ou evitando que algum ato seu possa causar sofrimento, ou dor, ou desconforto em outra pessoa. Então, pelo simples fato de você ter essa compreensão ou essa compaixão, isso já causa um efeito psicológico em você.
Você começa a enxergar a vida, o sofrimento de uma outra maneira. Então, digamos assim, mesmo que você não colha aqui na Terra, nesse momento, os frutos do bem que você se propõe a praticar, do dever que você se propõe a cumprir, o simples fato de você ter essa compreensão, essa visão diferente da vida, isso já te traz um alento, já te traz uma sensação diferente, pelo simples fato de você estar compreendendo como é que a vida funciona, né? Como é que são esses mecanismos de dor, de sofrimento. Se a gente pegar como exemplo aquelas pessoas, por exemplo, que adoram uma picuinha, né? Adoram uma treta, adoram brigar ou correr atrás de alguma questão, né? Essa pessoa, a gente pode analisar que ela já é infeliz, porque ela está sempre remoendo aquilo internamente, né? E a gente sabe pelo Espiritismo que muitas vezes essa pessoa ela está agindo dessa maneira levada por uma influência espiritual de alguém que a quer infeliz ou quer que aquela pessoa seja a causa de sofrimento daqueles que estão à sua volta. Então, se você consegue preparar o coração e receber essa semente que vem do alto, né, por Jesus, ou por profetas, ou por qualquer pessoa que esteja divulgando e semeando bem, o simples fato de você acolher isso e se mostrar aberto para a mudança, né, você já dá um passo no caminho de mudar suas ideias, e muitas vezes você se livrar dessa influência negativa. Isso te ajuda a mudar o comportamento. Isso te ajuda a enxergar que a vida pode ser diferente. Que muitas vezes aquilo que você faz questão, por exemplo, a ponto de brigar com a pessoa que é próxima a você, não vale a pena, né? A consequência do barulho e da movimentação de energias que você está causando ali, já em si já é uma coisa muito negativa e que vai trazer para você e para os outros a infelicidade. Então, a partir do momento em que nós temos essa liberdade de semear, e a todo minuto de nossas vidas nós estamos plantando, para o bem ou para o mal, porque existe essa lei de causa e efeito que Jesus já tinha comentado, né, quando ele comentava que se a sua mão, a sua boca, o seu olho é um motivo de escândalo, é melhor que arrancar e nasça sem esse olho, sem essa boca, enfim, do que você nasça com um corpo perfeito e isso seja motivo de infelicidade. Então ele já estava ali falando da lei de causa e efeito, né? Quando, por exemplo, o apóstolo, para defender Jesus, quando os soldados vêm prendê-lo, né, para levá-lo para a cruz, né, o apóstolo tira da roupa um punhal, uma faca, e corta a orelha do soldado, né? E aí Jesus repreende e fala: embainha a espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Também estava falando da lei de causa e efeito, né? E aí o Espiritismo veio nos esclarecer como é que isso funciona, dizendo que as dores que nós sofremos aqui na Terra, as diferenças sociais, quando a gente olha para o mundo e vê tantas pessoas que sofrem tanto, ou que brigam tanto, batalham tanto para conseguir alguma coisa na vida e tem tanta dificuldade, e por outro lado tantas pessoas que têm tanta facilidade em conseguir tudo, que têm saúde, que têm bens, recursos materiais. Quando a gente olha para o mundo e vê essas diferenças, né, a gente muitas vezes se questiona, né? Será que é o mesmo Deus para todo mundo, né? Como é que Deus, tendo filhos, permite que uns sofram e outros não? Então o Espiritismo vem nos esclarecer isso, dizendo que a maneira como o Criador encontrou de nos educar é, primeiro, nos dando uma liberdade de agir, mas criando uma regra, uma lei que diz: vocês têm a liberdade de
de agir, né? Como vocês têm a liberdade de plantar o que vocês querem, mas vocês precisam colher aquilo que plantaram. Então, os sofrimentos, as dificuldades, as dores pelas quais passamos são frutos que nós estamos colhendo e que, se a gente não plantou nessa, plantamos em vidas passadas. Então, se a gente quer ser feliz, se a gente quer construir o reino dos céus dentro de nós, para que possamos colher um mundo melhor, digamos assim, a gente precisa cumprir o dever, que é aquela lei que não está inscrita em nenhum lugar aqui na Terra, mas que nos diz que nós precisamos ser melhores para que a gente possa ser feliz. É impossível ser feliz se a gente não colabora para a felicidade do próximo. É uma regra de colaboração, de viver em sociedade, né? Então, se a gente quer ser feliz, a gente precisa colaborar, ajudar a construir a felicidade coletiva, né? Seja daquele que mora na nossa casa, seja do vizinho, seja da pessoa na rua, seja de qualquer pessoa. A partir do momento que a gente começa a pensar no bem maior, a gente está plantando a nossa felicidade. Colaborando para que o mundo seja mais justo, mais honesto, mais caridoso, a gente nada mais está fazendo do que construindo um mundo melhor dentro de nós mesmos. Isso vai se refletir em felicidade. Pode não ser agora da maneira como a gente quer, mas com certeza era o que Jesus prometia. Era o que ele exemplificou a vida toda. Façam como eu fiz, que vocês vão alcançar o reino dos céus. Não como sendo um local, um lugar, mas como eu expliquei, construindo a bondade no coração. Você, após essa vida, vai ser transportado para um local onde todo mundo fez a mesma coisa. E esse local vai ser para nós um céu, né? Porque ali não vai ter o egoísmo, ali não vai ter a disputa por coisas pequenas, né? Ali vão ter só pessoas que souberam construir a felicidade do outro e agora têm o direito de viver felizes, porque só em comunhão com pessoas que também fizeram a mesma coisa. É óbvio que esse paraíso não vai ser um lugar onde vão viver felizes para sempre lá, esquecendo o resto, né? Porque aí, quando a gente evolui, a gente se torna colaborador de Deus, para ajudar aqueles que ficaram para trás a também construir a própria felicidade, né? Então a gente vem e volta para a Terra com uma outra visão de mundo, de humanidade, de compreensão das leis eternas. A gente consegue enxergar naquele que nos fere não um inimigo, mas uma pessoa doente, uma pessoa que ainda não conquistou o que a gente conquistou, de compreensão. O simples fato da gente ter essa visão diferente, esse óculos que nos dá um novo ponto de vista, isso já nos traz um alívio, né? A gente botar a cabeça no travesseiro de noite e ter a consciência tranquila de que não prejudicou ninguém, de que não fez nada que pudesse afetar a felicidade ou o conforto de outra pessoa. E acreditem, essa paz não tem dinheiro que pague, né? Pode estar acontecendo uma guerra ao seu redor. Se você tem a consciência tranquila, você está em paz, você dorme bem. Agora, quando a gente está tretando, quando a gente está indo atrás de problemas, aí a gente não tem essa paz. A gente vai sempre estar com uma angústia, uma preocupação, e isso vai atrair para perto de nós também pessoas no corpo ou fora do corpo, né, encarnadas ou desencarnadas, na mesma sintonia, e aí a gente nunca é feliz. Porque a gente vai sendo alimentado, a gente vai autoalimentando e essas pessoas vão ajudando a alimentar essas questões, né, que são menores, que são pequenas.
Problemas, todo mundo tem, né? Faz parte da vida ter problemas. A questão de ser feliz é a maneira como a gente enxerga esses problemas. E o estudo, o conhecimento das leis de Deus, seja na Bíblia, seja no Espiritismo, nos livros de Kardec, isso nos ajuda a compreender melhor. Vamos entrar um pouquinho, eu vou ler um pouquinho para vocês a questão do dever, né? Então, aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 17, a gente tem assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiro, e em seguida para com os outros. Então, a obrigação moral, como eu falei, é aquela regra de conduta, é uma maneira de proceder que tem limites morais. Por que primeiro a gente tem obrigação conosco mesmo, como aqui está falando? Porque a nossa felicidade depende do nosso proceder. E a gente só consegue mudar a sociedade mudando a nós mesmos. Então, se nós passamos a proceder bem, fazer o bem, plantar o bem, e se todo mundo fizer isso, só vai existir o bem. É óbvio que a gente não vai conseguir, mudando a nossa maneira de ser, de fazer, de agir, mudar a sociedade como uma mágica, né? Mas o simples fato da gente topar, digamos, aceitar essa transformação moral, que não é fácil, exige um esforço, né? Isso já nos modifica e nos mostra uma sociedade, uma maneira de enxergar diferente, e aí as dores, os sofrimentos, as dificuldades já ficam mais leves, pelo simples fato da gente ter mudado isso. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. É muito mais fácil a gente deixar a vida nos levar, né? É muito mais fácil a gente não ter o esforço de retribuir com uma educação, com uma boa palavra, muitas vezes alguém que está nos ferindo, está nos ofendendo, né? É muito mais fácil a gente retrucar na mesma moeda, né? Bateu, levou. É muito mais fácil, né? Então, aqui está falando, o cumprimento do dever está em antagonismo com o nosso coração e com as nossas paixões. Porque muitas vezes também o que a gente deseja, aquilo que está no coração, o desejo, ele vai contra, às vezes, o cumprimento do dever. Por quê? Porque vai esbarrar, digamos assim, na felicidade ou satisfação dos outros, né? O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da propriedade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Então, o que ele está falando aqui? Aguilhão é como se fosse um espinho. Então, a consciência, quanto mais a gente entende, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente compreende as questões morais, o que a gente faz que vai ferir o outro, e ferindo o outro a gente está fazendo errado, quanto mais a gente tem consciência disso, mais essa consciência nos espeta na hora que nós vamos tomar uma ação, na hora que a gente vai fazer uma escolha de comportamento, certo? Quanto mais nós compreendemos, mais a consciência está ali nos orientando. Só que mesmo assim, a gente às vezes escolhe o mais fácil, né? É como se fosse a mãe da gente brigando com a gente para fazer o que é certo. A mãe está sempre ali brigando, mas tem hora que a gente não quer saber, a gente quer fazer o que a gente quer, não importa o quanto a mãe brigue e se preocupe conosco. Assim a consciência. A consciência, quanto mais entendimento a gente tem das leis morais,
mas ela nos perturba na hora que a gente vai fazer o errado. Mas mesmo assim a gente tem o poder de escolha. A gente pode brigar com a consciência da mesma forma que a gente briga com a mãe, né? E fazer o errado. E muitas vezes sem enxergar que aquilo só vai trazer consequências muito tempo depois. E como a mãe já viveu, já tem experiência, ela sabe no que vai dar. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Como é que a gente vai saber o que é o dever, né? E aí, aqui no Evangelho, né, e Jesus também nos deu assim uma regrinha fantástica. A gente não precisa ter um conhecimento profundo de filosofia, de religião, de moral, para a gente saber o que é o dever, né? A regra é a seguinte: onde começa o dever? Onde termina? E a resposta vem: o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, a gente não precisa ter o conhecimento, né? A gente pode usar essa regra em tudo que a gente for fazer. O que eu vou fazer vai infelicitar alguém? Ou vai tirar a tranquilidade de alguém? Se a resposta for sim, você sabe que aquilo ali não é o cumprimento do dever. Não é o que você deve fazer moralmente para que você possa colher a sua felicidade. E esse limite termina quando a gente entende que alguma coisa que o outro está fazendo está nos perturbando, está nos tirando a tranquilidade, está nos infelicitando. Então aí a gente tem a medida em tudo que a gente for fazer na vida, seja no individual, no coletivo, em nossa casa, na sociedade, na rua, no trabalho, né? Aquilo que nós queremos fazer, mesmo que a gente queira muito, né? Você está ali desejando aquilo há muito tempo. Você deve parar e pensar: o que eu vou fazer vai atrapalhar alguém? Vai perturbar? Vai tirar a tranquilidade? Né? Se a resposta for sim, você já sabe que aquilo ali não é a melhor coisa que você pode plantar, porque você vai ter que colher depois, né? E da mesma maneira, se tem pessoas fazendo com você coisas que te perturbam, você já sabe que o dever diz para você não fazer aquelas mesmas coisas com outras pessoas, porque você já sentiu na pele como é que é. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer, que é a segunda parte da regra, né? Todo mundo sofre igual pelas mesmas coisas. Então, a gente não pode dizer que fez o mal ao outro porque não sabia que ele ia sofrer. Porque a gente sabe o que dói, a gente sabe como sofre, né? Então, a gente tem esse conhecimento nato, né? Deus nos tornou iguais nesse ponto. A igualdade em face à dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Então, a gente pode até se fazer de sonso, né? Mas a gente sabe o que fere o outro, o que magoa, o que perturba, o que tira a tranquilidade do outro. E muitas vezes, quando a gente está naquela paixão, naquela obsessão de fazer alguma coisa, é até engraçado, porque às vezes quando a gente quer muito alguma coisa e a consciência está ali espetando, né, a gente normalmente vai pedir a opinião de um amigo, na esperança de que o amigo vai falar: faz, você merece esse... Vai lá e faz, né? E aí eu digo para vocês, muitas vezes esse conselho não é o melhor. É muito melhor você parar,
e pedir um conselho que vem de alguém que não está aqui tendo a mesma visão que você. Porque o amigo, ele está, às vezes, no mesmo... Está vendo as mesmas coisas, mas quem está lá em cima está vendo algo mais, né? Está enxergando coisas que a gente não enxerga. Então, o conselho que eu dou é: faz uma prece. Você quer muito uma coisa, mas está com a pulga atrás na orelha de que aquilo ali vai prejudicar alguém, vai causar um barulho, uma perturbação na família, às vezes, né? Faz uma prece e pede um conselho lá de cima. E escuta. E aí, de repente, até nessa solicitação de uma orientação, você recebe até mais, né? Porque às vezes você está naquela energia toda, naquela vontade toda de fazer uma coisa, porque tem alguém ali espiritualmente te influenciando, né? Para que você cause, às vezes, uma perturbação que você não consegue enxergar, porque está ali. Então, o simples fato de você orar e pedir essa ajuda, às vezes o teu anjo da guarda vem e já afasta aquela obsessão, digamos assim, né? Aquele espírito ruim que está ali querendo ver você infeliz, querendo que você plante a infelicidade para rir depois da sua cara, vendo você sofrer. Então, é sempre bom a gente ter calma, paciência e buscar em Deus essa orientação. Continuando aqui, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em causa própria. Então, se Deus nos deu a liberdade de agir, mas Ele criou uma regra que diz que tudo que você fizer, você vai colher as consequências. Então é bom a gente ser sensato, como aqui fala, né? Juiz em causa própria, e pensar se a gente quer, o que a gente quer, né? O que a gente quer para o futuro. Muitas vezes esse futuro está longe, né? Não é para agora. Mas a gente tem que ser previdente, né? Porque a gente às vezes é muito imediatista, né? Não, isso para outra vida, isso falta tanto tempo, né? Mas se a gente não vai plantando ali no dia a dia a sementinha do bem, depois não adianta chegar no final e querer plantar o bem, digamos assim, né? Porque você vai colher o bem, o pouquinho que você plantou, mas você vai ter que colher o mal, a indiferença, o egoísmo, o orgulho, tudo que você plantou, você vai colher, de bem ou de mal, né? E aí na balança, às vezes, vai ser desfavorável para a gente, né? E aqui termina assim: o dever é o mais belo laurel da razão. Laurel é aquela coroa de louros, né? É o troféu para aquele que venceu alguma coisa. Então, aqui está falando, o dever é a mais bela recompensa da razão. Por quê? Porque quando a razão amplia-se, né, quando você tem um entendimento de que as suas ações estão causando o bem ou o mal em torno de você, né, e quando você se obriga a fazer o bem ou o certo, mesmo quando você deseja o contrário, quando você vê a consequência daquilo em si mesmo, aí não tem recompensa melhor. É aquilo que a gente fala de alegria pelo dever bem cumprido. Ou seja, você sabe que você agiu corretamente segundo a sua consciência. E isso te dá uma recompensa. Você se sente melhor. E você realmente se torna melhor. Porque você venceu um degrauzinho. Você venceu a si mesmo. Que é o mais difícil adversário, digamos, para se vencer, é a si próprio. As imperfeições. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais essa obrigação moral da criatura para com Deus
jamais cessa essa obrigação moral da criatura para com Deus, ou seja, jamais termina. Cada vez que nós evoluímos mais, o dever fica mais forte em nós. Tem essa de refletir as virtudes do Eterno, de Deus, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Então, o que Deus espera de nós é que cada vez mais a gente cumpra o dever, porque estaremos nos tornando seres melhores, né? E a gente vai dessa forma construir uma sociedade melhor, até o dia em que nós possamos ter o cumprimento do dever, não mais as leis materiais, as leis civis, a lei do Congresso, da Câmara Legislativa, que nos obriga a cumprir o que é correto, mas a gente vai ter, todos nós, o senso de dever a tal ponto que a gente vai ser incapaz de fazer qualquer coisa que prejudique ao próximo ou à sociedade. E aí sim a gente vai viver num mundo feliz. Ok? Obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer ao André. E agora vamos nos preparando para receber a energia amorosa do passe, que nos vai fortalecer, acalmar nossos corações. E vamos fazer uma prece. Essa prece é do anjo Ismael. Anjo Ismael é um espírito de luz que recebeu de Jesus a missão de proteger o Brasil. E ele fez uma prece a Deus. Eu vou me permitir fazer a leitura dessa prece, que ela é muito bonita. Ela toca os nossos corações. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino, e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pela qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Seu mundo, com os seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado. Rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre em teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Assim, Senhor, com essa prece,
nós te agradecemos profundamente por estarmos aqui no GASFA, aprendendo mais um pouco do teu Evangelho. Que o teu amor, tua bondade nos inspire sempre, para que possamos cumprir o nosso dever de irmãos como teus filhos amados. Graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja.